Irmãos, temos Bíblias hoje, em várias versões. Isso é uma bênção que povos antigos não tinham. É uma coisa bem recente, você ter Bíblia em várias traduções. Talvez um dos pioneiros que começou essa grande batalha foi um homem chamado William Tyndale. A história desse homem, muitos a conhecem, outros não. Mas vale a pena a gente ler pelo menos, ou tentar entender pelo menos um pequeno trecho da vida desse homem. Ele nasceu em 1494, ou seja, quando o Brasil estava sendo quase descoberto. William Tyndale nascia na Inglaterra. Quando ele tinha 30 anos, ele teve que fugir da Inglaterra para a Alemanha. E por que ele fugiu? Porque ele estava prestes a cometer um crime. E o crime que ele estava prestes a cometer era simplesmente, pela primeira vez em 2000 anos, traduzir a Bíblia para uma língua que não fosse nem o latim e nem a Septuaginta e nem nada, só deixar no hebraico e no grego. Ele queria traduzir para o inglês. A igreja organizada e instituída da época não queria. Era algo abominável. E William Tyndale buscou refúgio na Alemanha e durante alguns anos ele ficou lá como um foragido. E nesse tempo ele completou a tradução da Bíblia para o inglês. Em cima da Bíblia que ele traduz para o inglês e outras obras que ele cria, que ele escreve, muitas pessoas na Inglaterra e na Europa de então começaram a perceber que a leitura da Bíblia não era privilégio de papas, cardeais e bispos e párocos, era um privilégio extensivo a qualquer pessoa. Alguns aninhos depois dele, um alemão, talvez inspirado por ele, um tal de Martinho Lutero, fez a mesma coisa e traduziu a Bíblia para o alemão. Só que quando William Tyndale avançou um pouco na sua idade, morreu muito jovem, desde o seu aniversário de 30 anos até a sua morte, 42 anos, o que ele viu de tragédias foi avassalador, porque amigos de faculdade, colegas que trabalhavam para interpretar e traduzir a Bíblia, jovens na faixa de 20 e poucos anos até 30 anos, foram todos queimados pela santa maldita instituição e perseguição que levou aqueles jovens, amigos dele, à fogueira, para onde ele iria também, um pouco tempo depois. Curiosamente, irmãos, esse era o crime dele, traduzir a Bíblia para o inglês. Quando ele consegue fazer isso, algo impressionante começa a acontecer, quase um avivamento. Muitas pessoas da Inglaterra começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua e a ler. A partir da Reforma, então, eles começaram a mandar missionários que chegaram para colonizar a América do Norte. Até para cá vieram alguns, coitadinhos, eles não sabiam que eles iriam morrer, mas eles morreram aqui. Vieram 10 missionários enviados por Calvino. 5 morreram rapidamente, outros foram despachados para morrer afogados, outros ficaram foragidos no meio dos índios, dos caboclos, e fizeram uma confissão de fé que está exposta no Museu de Petrópolis, a primeira confissão de fé brasileira, chamada a Confissão de Fé da Guanabara. Bom, por que eu estou contando essas coisas todas? Porque um ano depois do martírio de William Tyndale, que aconteceu exatamente no ano de 1537, quando ele estava colocado na fogueira para ser queimado vivo, o rei Henrique VIII presenciou sem muito problema, achou que aquilo era necessário, e ele fez uma oração, no auge da dor,
antes de falecer, ele pediu a Deus, em alto e bom som: Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Um ano depois, o próprio rei ordena que se faça uma tradução em inglês, que se apoie, que se copie a tradução de William Tyndale. Quem usa hoje algumas Bíblias em português, inclusive uma das mais recentes e interessantes traduções, a NVT, ela é fruto de uma das obras de William Tyndale, quase uma espécie de cópia, por causa da facilidade, da comunicação, da escolha das palavras, dos sinônimos. Uma coisa que marcava a vida de William Tyndale, marcava também a vida de Paulo. Era a certeza de que toda pessoa que quiser viver piedosamente, de maneira santa, correta, agradável a Deus, ela vai ter que pagar o preço de ser perseguida. Não tem jeito. Não importa a época, não importa a cultura, não importa a geração. Experimenta viver ao pé da letra a sua fé em qualquer ambiente, seja familiar, seja o local da tua moradia, seja o local do teu trabalho, seja o círculo de amigos, seja autenticamente cristão em posturas, em maneira de ser, em reações. Certamente haverá um preço a pagar. O máximo é a perseguição, mas outros momentos, talvez até de bullying, de chateação, de zombaria, de perdas, todos os crentes que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Eu pedi para colocar uma lista de perseguições prováveis que podem acontecer, porque esse homem que é alvo do nosso estudo hoje, Paulo, no relato de Lucas, no capítulo 19, e em cada capítulo do livro de Atos, ele é alvo de perseguição cruel e atroz, tão somente porque ele queria falar da Bíblia, queria falar do Evangelho, queria falar de Cristo, e isso lhe custou caríssimo, a ponto de a gente poder dizer, no ato de ser chamado, o próprio Jesus disse: você vai saber o quanto importa sofrer por este Evangelho que você tanto perseguiu. Então, toda pessoa, seja William Tyndale, seja alguém que hoje prega lá no Heliópolis, ou vai para a África, ou vai para o Afeganistão, ou Pedro VII, ou seja lá quem for, todos os que moram em condomínio, todos os que trabalham, e o patrão não é lá gente boa, não é nenhum anjo, todos os que querem viver dentro do padrão que agrada a Deus, de maneira piedosa, santa e digna, vão ser perseguidos. E olha só esse trecho que eu pedi para colocar, que é uma espécie de lista que o próprio apóstolo Paulo faz de si mesmo e tudo que ele passou, ipsis literis, de sofrimentos gerados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Se possível, por favor, eu pedi para colocar na versão nova tradução da linguagem de hoje, por ser bem mais fácil, se for possível. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 18. É isso? Será que eu consigo ler daqui? É isso aí. Vamos lá, vou tentar ler daqui, irmão. Se eu não conseguir, eu viro as costas, não tem problema não, né? Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês, toleram os que enganam, os que tratam vocês com desprezo, os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles.
Embora, ao dizer, eu vou virar para cá, irmão, está difícil lá. Ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse um louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Vamos lá, mais um pouquinho. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, ladrões, perigos causados pelos meus patrícios, judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, tenho passado sede. Tem me faltado casa, comida, roupas. Além dessas coisas e de outras, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que eu tenho com todas as igrejas. Até aqui. Muito obrigado, meus irmãos, que me ajudaram aí. Eu só quis dizer nesse texto todo que não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil pregar e viver o Evangelho na íntegra. O tomar a cruz de Cristo e segui-lo não é metafórico. É real. Há uma dose de aventura maravilhosa em seguir a Cristo e chegar na glória eterna. Isso é o fato. Mas entre o momento em que eu creio até o momento em que eu sou premiado com a vida eterna, só Ele sabe por onde eu vou, por onde, que vales, que montanhas, que dificuldades. E Ele não quer me esmagar, Ele não quer me destruir. Ele não destruiu William Tyndale. A morte não matou aquele homem. A morte não matou o apóstolo Paulo. Acabou apenas com o seu corpo. Mas o seu legado fica. Seu exemplo até hoje motiva, até hoje incentiva. E eu queria que você pensasse na sua vida, baseado nesse texto, pensando no tema que eu propus. Que remédios são esses que curam? Porque todo espinho sangra quando ele espeta você ou a mim. E Deus, não à toa, Ele permite os espinhos para sangrar a gente, para nos dar maturidade, capacidade de resistência. Toda pessoa que pratica qualquer tipo de esporte sabe disso. Treinamentos e treinamentos e treinamentos e treinamentos vão dar a diferença de quem vai levar a medalha de ouro e quem vai ficar com a de bronze, se é que vai chegar em terceiro. Por isso, eu quero que você pense comigo, que remédios são esses? Remédios santos que Deus permite para curar a gente. O primeiro deles é tomar decisões espirituais arriscadas. É um remédio santo que pode nos curar. Nos curar da zona de conforto, nos curar do jeitinho acomodado de fazer as coisas, achando que para Deus está suficiente. Ele não precisa de nada, Ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Mas veja só que no verso 21, Paulo tomou uma decisão espiritualmente arriscada, complicada. Cumpridas essas coisas, o trecho passado, os anos que ele passa na escola de Tirano, ensinando e vendo pessoas se quebrantando, queimando os seus livros de magia e aceitando a soberania da graça de Cristo. Página virada, verso 21, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também ver Roma. Irmãos, Jerusalém e Roma eram os lugares mais perigosos para ele. Não era turismo. Vamos visitar o Coliseu. Naquela hora, visitar o Coliseu era petisco de leão. O que Paulo está dizendo aqui? No seu espírito, ele tomou a decisão de ir para Jerusalém, onde ele era persona non grata,
e depois ir para Roma. Ele mesmo pede para Félix, para Drusila, para aqueles Festo, que eram governadores. Eles iam resolver o problema dele quando ele estava preso lá, mas ele apelou para César. Irmãos, o apóstolo Paulo era um pregador, um evangelista para os gentios, e a nata dos gentios estava em Roma. Eles eram os poderosos do mundo, poderosos na parte militar, na parte de domínio do império em suas mãos. Não havia nenhuma nação capaz de encarar o Império Romano. Isso durou séculos. Foi a mais longeva de todas os poderes de conquistador, de todos os soberanos. Nabucodonosor, Ciro, Dario, Alexandre o Grande, ficariam como se fossem proprietários de uma fazendinha perto do Império Romano. E o que Paulo faz? Ele toma a decisão, já tendo quase morrido em outro lugar, apedrejado, levado surra homérica. Ele fala: eu sinto no meu coração que eu devo ir para Jerusalém, e logo depois eu devo ir para Roma. Esse é um remédio santo que cura a gente do sossego. Está tudo bem, para que eu vou me arriscar? Para que eu vou aceitar um desafio? Para que eu vou sair onde está tudo nos conformes? Para que eu vou fazer da minha vida um inferno? Pois é, nós precisamos entender que Deus cura a nossa apatia, muitas vezes, nos tirando, onde a gente está totalmente seguro, para nos colocar numa situação desafiadora. Isso não é só quando você está insatisfeito com o teu trabalho, não. Às vezes é uma insatisfação com a própria vida. E às vezes é o próprio Espírito de Deus que está dizendo: olha, tem coisa para você fazer. Lembra de Elias, quando ele estava ali totalmente apático, pensando: a minha vida acabou, porque aquela mulher vai me matar, é só botar a cara fora da caverna, ela vai me matar. Deus teve que arrancá-lo ali, a fórceps. Sai daí, tem vida para você, tem estrada para você correr, para você caminhar. Deus às vezes nos dá um remédio santo para nos curar. E às vezes esse remédio é no formato de um espinho, que nos cutuca e nos faz sair daquele lugar confortável. Eu já tenho as respostas, eu já tenho as minhas conquistas, eu já tenho a minha vida, está tudo certo. Cuidado, Deus tem uma Jerusalém e uma Roma para você também, não só para Paulo. Isso é uma maneira da gente tomar um remédio santo que pode nos curar daquele jeitão nosso de: estou tranquilo, estou no salão VIP do aeroporto celestial, só estou esperando ele chamar a minha ficha e eu quero ir para lá. Sabe, Paulo disse um dia isso aos Filipenses. Ele chegou a dizer: eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa eu ainda tenho que continuar. Então, irmãos, tudo isso é para nos cutucar a consciência. Crente mole, parado, sossegado é perigoso, porque aí começa a se preocupar com o que não deve. E aí, cabecinha vazia. Por que tanta timidez? Só porque tem que falar o nome diabo? Cabeça vazia é o quê? É oficina, continua sendo. E ele, ele gosta. Ele faz assim o tempo todo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que é um remédio santo que cura, não é só tomar decisões espirituais arriscadas, é abrir mão de parceiros inestimáveis. Olhando para o verso 22, eu vejo isso. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu algum tempo na Ásia, antes de Jerusalém, antes de Roma, ele permanece algum tempo. Irmãos, Timóteo era filho, Erasto era parceiro, Epafrodito e Epáfras eram pessoas que quase morreram para ajudar Paulo. E por causa do reino, por causa de Cristo, por causa da obra, o que Paulo faz? Ele abre mão. Irmãos, nós não somos bons de abrir mão de gente que nos são caras e favoráveis, parceiros inestimáveis.
pau para toda a obra. Nós queremos tudo muito fácil, para a gente só, numa linguagem futebolística, só tocar a bola, porque depois de certa idade, o que a gente vira? Sênior, não é? Não é, Rodolfo? Sênior. Já não dá para correr feito o Cafu quando ele corria, mas dá para tocar a bola. Corre, moleque! Eu acho que quando você passa uma certa fase da vida, é assim, mas de repente eu olho para a história de Caleb e Josué, o cara fala, eu estou com 85. E ele fala, eu me sinto tão forte, tão jovem como naquela época. Eu não estou falando de mim não, meus irmãos, o negócio aqui não está fácil não. Mas abrir mão de gente inestimável não é fácil. E lá vai Timóteo, e lá vai Erasto, sem saber. Quando Paulo está na prisão, ele pede, olha, me traz a capa, estou sozinho, todos me abandonaram. Demas foi atrás do mundo, só estou sozinho aqui, só Lucas está comigo. Então quer dizer, não foi fácil os tempos de cadeia, foram produtivos para escrever 13 cartas quase. Mas foram anos de muita solidão e de uma morte lenta até o sacrifício final. Então, é importantíssimo, irmãos, que Deus nos cure desse desejo da gente querer abraçar todo mundo e falar, olha, o time está bom. E tem hora que Deus quer que a gente abra mão de parceiros que serão úteis em outro lugar, serão bênção em outro lugar. Porque lá talvez a carência seja muito grande. Esse foi o modo de Paulo viver e servir a Deus. Deus o curou muitas vezes desse momento de apatia que centraliza, está tudo sob controle, e Deus também fez Paulo abrir mão. Mas quando a gente lê Romanos 16, a lista que ele faz de gente parceira de vida toda é tão bonita, irmãos, que ele olha para algumas, e uma delas que mais me chama a atenção, quando ele fala de Rufo. A mãe dele é como se fosse mãe para mim. Aí a gente começa a perceber que havia uma lista enorme, Priscila, Áquila, pessoas que acompanharam a vida de Paulo inteirinha, nunca faltou. Abre mão aqui, Deus acrescenta ali. Deixa Deus guiar a sua vida, e Ele vai te tratar com os remedinhos dEle, que são terapêuticos para a nossa alma, mesmo que você tenha que tomar decisões espirituais arriscadas, mesmo que você tenha que abrir mão de parceiros inestimáveis. Em terceiro lugar, outro remédio santo que cura, está aí do verso 23 ao verso 29, enfrentar tumultos por causa de Jesus. Meus irmãos, qual foi o tumulto que nós passamos nos últimos anos? Tumulto mesmo, para chacoalhar, para bagunçar, para mexer com as estruturas. Olha o que acontece com esse homem, irmãos. Olha, esse Demétrio aqui é uma figura lá do inferno, esse cara aqui. Olha só, por esse tempo, verso 23, houve um grande alvoroço acerca do caminho. Caminho, Jesus, Evangelho. Parecia que saía de um problema, vinha outro. Paulo então recebe um remédio santo para enfrentar tumultos por causa de Jesus. Como o texto é autoexplicativo, eu vou ler aqui, ó. Por esse tempo, enquanto ele estava na Ásia, Timóteo e Erasto saíram, olha só, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando todo o seu staff, juntamente com outros da mesma profissão, um sindicato, vamos dizer assim. Senhores, vocês sabem que desse ofício vem nossa prosperidade, nosso ganha-pão, e vocês estão vendo e ouvindo, não só aqui em Éfeso, mas na Ásia inteira, este tal de Paulo está persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da deusa Diana ser estimado em nada.
e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio, Aristarco, companheiros de Paulo. Irmãos, esse é um remédio santo para curar também, nos lapidar, para que a gente aprenda a enfrentar tumultos, controvérsias, por causa de Cristo. Irmãos, nós nunca passamos nem perto de algo assim. Os irmãos já imaginaram, você está pregando numa boa, lá em Éfeso. De repente vem o presidente do sindicato dos ourives de Éfeso, e ele começa a fazer uma muvuca na cidade toda. E ele começa a juntar uma população de pessoas que estavam sentindo o fracasso, a falta de lucro dos seus ídolos que eles mesmos fabricavam. Porque um outro tal de Paulo estava dizendo: Diana não é nada, Jesus Cristo é tudo. Diana não é nada, Jesus Cristo é tudo. Qualquer choque entre o único e verdadeiro Deus, chamado Cristo, e os outros com letrinha minúscula, dá o que falar. E às vezes a gente é politicamente correto e fala: olha, cada um na sua. Está certo. O próprio Deus em Atos, ele fala que ele deixou, ele permitiu que as pessoas seguissem, cada qual o seu pensamento, mas ele estabeleceu um dia que ele vai julgar a todas as pessoas através de Jesus. A função de Paulo, a minha e a tua, é de arauto. Eu não converto ninguém, você não precisa crer no que eu estou falando, a não ser que Deus promova uma mudança de sua mentalidade. Mas que nós precisamos desse remédio, precisamos. Um remédio que nos cura, para a gente aprender a enfrentar as contrariedades do nosso tempo. São sutis, não são escancaradas como essa. A reunião do povo em Atenas, em Éfeso, todos eles concordaram: Paulo está bagunçando o nosso coreto, Paulo está estragando a nossa vida. E hoje, irmãos, não pode mais deixar a Bíblia aberta no hospital no Salmo 91? Era só no Salmo 91, estava até amarelada aquela Bíblia. Você já viu isso no hospital? Está lá, não sei. Estão mandando tirar qualquer quadro alusivo à religiosidade judaico-cristã, católica, está mandando tirar. Lógico, daqui a pouco vai dizer o seguinte: põe um monitor aqui, bota aí tudo filmando para mandar direto lá para o S, o T e o F. Aí eles vão ver, esse cara falou isso, falou aquilo, tornozeleira nele. É o que pode acontecer. Não, nós estamos imunes. Quem disse? Quem disse? Paulo está aqui enfrentando tumultos por causa de Jesus. E isso não pode acontecer com quem não tem a estrutura da rocha que é Cristo. Nós precisamos passar por momentos em que o espinho nos sangra, para que a gente tenha condições de dizer, não como Pedro. Os irmãos se lembram bem que quando ele sabe que Cristo vai morrer, qual é o argumento dele? Para se colocar em posição melhor que os outros. Quem lembra? Ele disse, ele bateu no peito: todos vão te negar, não foi? Eu não. E ele foi o primeiro a fazer o quê? A negar. Ele negou diante de uma empregada, não tem nada contra elas, mas ela olhou e falou: você é um deles. O outro chegou e falou: o teu jeito de falar te denuncia. Igual o menininho engraçado de ontem, que foi uma peça, aprendi muito com ele ontem, mas ele chegou para mim de manhã, assim, no trabalho ontem, falou: pastor, 4 aninhos. A mãe dele, o pai, mora aqui na rua e vem sempre à nossa igreja. Ele falou assim: eu não fui sorteado, pastor. Eu quero ganhar um presente, eu não fui sorteado. Eu falei: eita, agora complicou minha vida. Mas demos um jeito, a nossa irmã Silvana e a Elaine ajudaram e resolveram esse problema. Mas o que eu estou querendo informar os irmãos é que nós estamos passando por momentos em que a gente se sente encurralado, intimidado por tudo e por todos. E aqui está um apóstolo Paulo, enfrentando tumultos por causa de Jesus, porque ele estava em todo o tempo persuadindo as pessoas de quem era Jesus, quão importante é Jesus, e não há outra solução para as pessoas, para o mundo, a não ser Jesus. Então nós precisamos de um choque de realidade para enfrentar essa nossa bênção, que é um remédio que Deus nos dá
para nos curar, talvez até do medo de sermos mais arrojados, de falarmos a verdade do Senhor, como Ele ensinou a Timóteo, a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Quarta e penúltima verdade que eu encontro aqui, um remédio santo que cura. O quarto, vencer a revolta das massas confusas, verso 30 a 34. A leitura também é autoexplicativa. Olha o que acontece. Eles levaram Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, para a praça. Vamos fazer alguma coisa com essa turma. Agora, do 30 ao 34, a gente percebe que há uma vitória contra as massas confusas, que quando vão em revolta não dá para parar. Uma massa é que nem uma boiada que desembesta, não tem controle, não tem jeito, vai morrer gente, vai matar gente, e o que estava prestes a acontecer, somente por Deus não aconteceu. Então, quando Deus quer nos curar, Ele permite um espinho que sangra, mas do espinho que sangra é remédio que cura. Verso 30 ao 34 diz assim: querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Ou seja, eles levaram Gaio e Aristarco. Paulo falou: não é comigo o problema, deixa que eu vou lá, eu encaro, eu quero resolver esse problema. Os discípulos blindaram, protegeram Paulo, ele era muito importante. Os discípulos o guardaram. E aí vem o verso 31, também asiarcas, que eram pessoas públicas, talvez chefes de departamento, alguns manda-chuvas da cidade de Éfeso, que eram amigos de Paulo. Olha até onde ele levou o evangelho, até pessoas importantes da cidade mandaram um pedido: Paulo, não se arrisque indo ao teatro, não vá. Uns gritavam de uma forma, outros gritavam de outra, e a assembleia virou uma confusão. E na sua maior parte, eles nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Os irmãos já perceberam que isso acontece até hoje. Você vai, por exemplo, eu cansei de ver isso, né? Tem uma muvuca em algum lugar, o que tem ali? Eu não sei, eu estou indo lá, mas eu ainda não sei o que é não. Aí vai um, vem outro, o que está acontecendo ali? Estão vendendo o quê? Não sei, mas eu estou na fila. Brasileiro ama fila, ama bate-boca, ama confusão, mas aqui está um homem que sabia o que tinha à espera dele no teatro. Os amigos dizem: não, Paulo, ainda não, não vá. E aí eles o protegem, e no verso 32 a gente vê que eles nem sabiam o motivo da discussão. Verso 33, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Os irmãos entenderam? Tira o Alexandre e deixa ele falar alguma coisa. Quando perceberam que o camarada falava em hebraico, aí eles ficaram uma fera e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Quer dizer, eles não estavam nem um pouco quebrantados para ouvir o evangelho, mas eles queriam brigar até a última gota por aquilo que eles acreditavam. E nós não. Paulo foi liberto daquele tumulto, não foi lá na frente, mas daquele, ele foi. Porque quando a gente está num momento de dor e sofrimento, por causa de Cristo, Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Não adianta a gente se prevenir, se blindar e se proteger. Quem vai pregar o evangelho está se metendo numa enrascada. Por Cristo, para Cristo, e não adianta a gente falar: não, eu tenho meus esquemas. Será que a gente vai precisar de ajuda do PCC para pregar lá no Heliópolis? Se for assim, vence as trevas. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. E a última verdade que eu vejo aqui: além de tomar decisões espirituais arriscadas, abrir mão de parceiros inestimáveis, enfrentar tumultos por causa de Jesus, vencer a revolta das massas confusas, tudo isso é muito complicado. Mas Deus tem remédio santo para toda situação, para nos curar.
E o número 5 é perceber a mão de Deus sobre a situação. Versos 35 a 41. Nós precisamos disso também. Perceber a mão de Deus sobre a situação, por mais calamitosa que ela seja. A leitura diz assim: o escrivão da cidade, olha só a quem Deus levanta, o escrivão da cidade de Éfeso, apaziguou o povo que estava numa confusão impressionante. E ele disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a Diana é a guardiã do templo, que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Olha o imbróglio que eles inventaram naquele lugar para dizer que aquele templo era fruto de uma manifestação divina que veio lá do Olimpo e caiu ali e formou aquele templo, aquela estátua. Aí ele continua: não podendo isto ser contraditado, ele está defendendo a tese dele. Convém que vos mantenhais calmos, não façam nada precipitadamente. Aí ele entra em defesa de Paulo. Ele diz o seguinte: esses homens que aqui vocês trouxeram não são sacrílegos, eles não blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Quando Deus quer, irmãos, o diabo obedece. Quando Ele não quer, Ele libera, Ele deixa Ele tentar. Mas Ele não deixa nos destruir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo muitas vezes foi castigado injustamente, se defendeu crendo em Deus e se defendeu usando o seu direito de cidadão romano. Você é um cumpridor das leis, ótimo, isso te salva de tudo? Não. Mas não é por isso que você vai falar: então eu vou viver na gandaia, vou fazer tudo errado. Aí você vai chamar problema para a sua própria vida. Deus te quer reto, porque quem anda retamente, bem nenhum lhe faltará. Quando Deus quiser te curar, tenha a certeza de que muitas vezes Ele vai usar um remédio que às vezes é um pouco amargo, arde, mas cura. Esses dias eu fui tentar ajudar meu genro para colocar uma cortina lá em casa. Aí depois, para lá, para cá, deixou o negócio ali sem terminar o serviço, e eu não vi que tinha um parafuso. Eu fui andar na casa tranquilo. Quando eu virei um pedacinho perto da mesa ali, o dedinho, um dos dedinhos do meu pezinho, bateu embaixo da unha, dentro, na ponta do parafuso. Quando eu olho o sanguinho saindo ali e tal, fazer o quê, né? Aí eu fui lá no banheiro, tentei arrumar alguma coisa. Aí lá vem o Rodolfo: é metiolate? É. Esse arde? Falei: não, esse aqui não arde não. Metiolate que não arde, não cura, né? Mas o meu não ardeu, mas curou. O de Deus às vezes arde. É espinho que sangra. O que Deus quer com tudo isso? Que mensagem é essa? Irmãos, simplesmente, se Deus mandar remédios santos, é para te curar. Ele não é um Deus masoquista, Ele não quer que você sofra por simples, Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Aos seus filhos Ele quer dar mais força, mais maturidade. E como fazer isso? Se a gente quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não tem jeito. Por isso, louvado seja o Senhor que nos deu o privilégio de conhecer a história de Paulo. Um homem que desde o início do seu ministério, ele tinha uma certeza: quem quiser viver piedosamente vai sofrer, vai ser perseguido, mas não vai ser abandonado, não vai ser abatido, não vai ser desprezado, porque o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. E eu concluo a mensagem fazendo só uma pergunta: está afim de viver piedosamente em Cristo? Não prometa nada, eu não tenho como te ajudar, mas fazer a pergunta eu posso. Se você está afim
de viver piedosamente em Cristo, converse com Ele. E mesmo que Ele tenha que te dar remédios, você vai se curar do teu medo, da tua apatia, da tua zona de conforto. Você vai encontrar condições, sabedoria e discernimento para enfrentar até as oposições, as controvérsias e as milhares de ideias que povoam a internet, o YouTube, tantas redes sociais, cada um falando uma coisa, e eu, quando ouço algumas, eu penso assim, são novos descobridores da roda. São tantas pessoas com a última ideia que apareceu, que a gente fala, poxa, esse cara acabou de descobrir a roda, não é? Não, é mais uma tolice, é mais uma confusão, é mais uma fábula, porque nós não cremos em fábulas, cremos em Cristo, mesmo que isso nos custe algumas dificuldades, alguns sangramentos, mas com toda certeza, o poder dele é por nós e sobre nós, em nome de Jesus.